estou aqui conversando com o Zé, do Estúdio Zé Arquitetura, trocando ideias sobre arquitetura de varejo. E no primeiro vídeo a gente conversou bastante sobre conceitos de loja, sobre conceitos de arquitetura e como isso influencia nos resultados. Nesse vídeo a gente vai falar, nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar mais de questões técnicas de projetos. Zé, existe loja bonita, bacana, mas que não vende? Várias. São as lojas equivocadas, né? Mas por que existe isso? Porque às vezes, muitas vezes o varejista não enxerga a loja como uma coisa para o cliente, enxerga a loja como uma coisa como ele acha que é para ele. Isso é o erro primário. As pessoas às vezes, hoje é menos, mas ainda acontece isso. Do cara querer desenhar a loja do jeito que ele acha que é bom, do jeito que é um monte de achismo. A gente não pode achar, a gente tem que perceber. Então tá cheio de loja que é bacana, legal, fala, pô, não vendeu. Mas às vezes é questão de ponto. Mas outra coisa também, faz parte da loja a brigada, né? A brigada tem que ser super bem treinada, ela tem que entender a marca. Sabe? Se não entender, não adianta. Pode ser a loja linda, o cara fica lá de braço cruzado, te esperando na porta, não dá. Então existe mesmo lojas bacanas em pontos legais que não dão certo, as pessoas não vão entender por quê, porque um conjunto não estava legal. Teve muita loja gringa, no caso a Topshop veio para cá e se danou. Um dos motivos era a loja com a cara errada e o atendimento também. Sabe, eu não vou entrar em questões técnicas, não fui eu que fiz a loja, então eu não sei direito. Mas o que eu percebi, a loja era muito legal, muito bacana para a gente conhecer, mas ela estava inadequada como ela estava se apresentando, entendeu? Então não foi legal. Não se comunicava com o público. Não se comunica. E é uma marcaça, é bacana, tem o público dela, sabe direitinho o que faz, sabe? Então existe aqui tem muito, né? Principalmente lojista mais antigo, aquele cara que acha que vende daquele jeito e vai ser assim, eu ganhei o dinheiro assim, e hoje não é mais. Quer dizer, a loja é muito bonita, mas ela não tem o engajamento. E às vezes ela é maior que o produto, sabe? Isso é outro erro. O cara entra, o cara não vende loja, você vende conjunto, você vende produto. Então quando ela é maior que o produto, a gente realmente dá problema. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem maneira de querer fazer o bonitão, às vezes a gente também tropeça. Eu tropecei poucas vezes, ainda bem. É só assim, no escritório a gente procura muito a figura do facilitador, de vestir a sandália do lojista, sabe? De entender o que ele quer realmente do que ele precisa. Sabe? Você podia citar assim, alguns erros de projeto, assim, erros de lojas que atrapalham a venda? Principalmente imobiliário inadequado, né? Aquela coisa da loja cheia, sabe? Tem loja que não podia ter mesa e tem loja que precisa de mesa, o cara acha que tem que ser só arara. Quando você faz uma loja só com arara, você tem que acertar a circulação bem legal, porque você acaba pasteurizando a visualização, as araras na mesma altura, aquele mar de roupa, sabe? Mar de pacotinho. Eu acho que ele tem que trabalhar com alturas, trabalhar com ambiente, sinalização. O próprio mobiliário tem que indicar para você os caminhos a seguir, sabe? Então o maior erro que eu acho é a inadequação dos mobiliários. As pessoas acham assim, cremaleira na parede, mesa no meio e arara, acho que isso é loja. Não, cremaleira não vende, arara não vende, sabe? Cadeira não vende, nada vende, o que vende é o conjunto. Sabe, móvel não vende loja mesmo, mas se eles não existirem, não vai vender. Só que ele sozinho não é nada. Então o principal erro é esse, sabe? Não tem essa harmonia entre... Não, é harmonia. A palavra certa é harmonia e equilíbrio, sabe? Até a cor que você vai colocar as coisas. Não adianta pôr a cor que você gosta. Você pode amar amarelo. Se for uma loja amarela, um lugar que nada combina, ela vai ficar parecendo que você está entrando dentro de um patinho, né? Qualquer coisa parecida. Você não vai ter o amarelo como cor. Então, de repente, você tem um vermelho. Você gosta do vermelho, é uma cor forte, então você não pode pintar. Se pintar a loja de vermelho, você tem que ser muito bom. Eu já vi lojas vermelhas muito legais, mas é difícil, porque é uma cor forte. Então você tem que colocar em algum lugar que ele tenha o contraste para que ele apareça. Então são vários erros. Iluminação errada também, aquela coisa daquela iluminação pasteurizada, esse é um erro básico. Tem que ter sombra, porque é a sombra que vai valorizar a luz. Entendeu? Então esse é um grande erro. Outra coisa, é verdade, iluminação o pessoal erra muito, mobiliário erra muito, erra no conjunto, sabe? Erra mesmo por ser inadequado. Não é que o móvel em si não é errado naquele lugar. E as pessoas têm que entender. E iluminação é um assunto muito crítico, né? A iluminação é ponto fundamental. É ponto fundamental. A iluminação é que vai, de fato, te abraçar ou te expulsar, te repelir, sabe? Essa história, iluminação fria em farmácia, em escritório, é mais ou menos, isso é meio controverso. Tem que ser adequado, tem que ser gostoso, tem que ser confortável. Tem uma coisa, vou usar o termo novamente, o termo do abraço, sabe? Tem que saber. Num restaurante, inclusive, sabe? Antigamente o pessoal queria um restaurante que não fosse super bem iluminado para ele ver a comida. Não é bem assim, você não está mentindo pro cara. Você faz um ambiente gostoso, você ilumina a tua comida, sabe? Você tem pontos focais bacanas. Então a iluminação vai ser importante naquilo que você está vendo.
sabe? O conjunto tem que ser uma coisa legal, não adianta ser tudo iluminado. Você precisa prestar atenção naquilo que você está vendo. Então as pessoas acham assim, se tem roupas, tem uma arara, você tem que iluminar a área inteira. Não, você focaliza algumas coisas, né? Você chama a atenção. Você falou que no começo agora do nosso papo que a loja não pode ser maior que o produto. Ah, não. Né? Mas quais são as características de projetos de arquitetura de varejo vencedores? O que ele tem assim? Você poderia listar algumas características assim? Olha, é duro falar, porque eu te falo que é o conjunto. Eu sou arquiteto na essência, entendeu? Então eu dou muito valor para a forma. Assim, a gente projeta espaços, né? Não projeta parede, eu projeto espaços. Né? Então, o projeto vencedor, eu volto a repetir, é aquele projeto que você entra, você se sente pertencendo, você tem vontade de entrar, sabe? Você percebe ao que deve. Eu tinha um cliente que falava assim, a arquitetura moderna hoje é um lixo, porque antigamente você sabia, eu quero uma igreja, eu quero um cartório, eu quero uma farmácia, hoje está tudo igual. Eu falei, mas hoje o mundo mudou mesmo. Talvez a igreja, a farmácia, o cartório não tenham a mesma importância que tinha, mas você tem que entrar num lugar, numa loja principalmente, e entender que essa loja vende sapato. Sabe? Você tem que entender que essa loja vende bermuda, essa loja tem que entender que vende material fotográfico, tem que entender que é um restaurante. Então você tem que dar o signo certo, né? do que eu quero mostrar, tem que contar a história. Volto de novo, storytelling é importante, sabe? O environment é importante pra caramba, você tem que contar histórias, e você conta através de formas, porque volumes, e cores e materiais são os mesmos, a maneira que você trabalha com eles. Você colocou muito bem, iluminação, mobiliário, as cores, tudo. O desenho mesmo das formas, enfim, dos volumes. E passar a mensagem. Se eu tenho uma marca, ela tem um propósito, a primeira coisa que eu tenho que falar é o propósito dessa marca. Por exemplo, vou citar um exemplo, não é projeto meu, mas eu admiro muito a Reserva, né? Eu acho que o propósito dela está muito claro, é muito legal. Não, isso é uma tendência. Entender, consegue. Não está sendo né? mostrado, você não precisa explicar muito. Algumas pessoas não entendem, porque aí também tem estratificação do cliente. Isso também é outra história, entendeu? A gente tem que entender para quem dá a mensagem. Aquilo que eu estava te falando no começo, as lojas hoje estão parecendo muito iguais. Você tem uma linguagem meio única de loja hoje e apartamento, aquela coisa meio industrial e tudo mais. Mas tem que tomar um cuidado. Eu tenho um cliente que faz um tempo, ele foi fazer uma loja lá no shopping Itaquera, ele fez uma loja de sapato, igualzinho ele tinha feito no JK aqui em São Paulo, tijolo aparente, cimentado, lá não deu certo. Por quê? Porque aquilo, pro cara, era a linguagem da casa dele que ele não conseguia terminar. E aqui no Jardins é bacana, porque o cara acha lindo para ele descascar, entendeu? Então são pontos de vista, ele não respeitou o aspecto localidade daquele cliente, a gente tem que respeitar. Não adianta eu fazer uma coisa que eu acho bacana para mim, que eu leio aquilo, quem tem que ler é ele. Sabe, eu tenho que respeitar a pessoa, seja lá em cima ou lá embaixo, sabe? Isso é uma coisa que o varejo, principalmente, tem que respeitar. Exatamente nessa linha, por exemplo, grandes redes, ou mesmo as pequenas redes. Esse exemplo das lojas em bairros diferentes, mas ambas em shopping, né? E como você faz? Tem uma loja no shopping, eu estou indo para a rua. Como é que você consegue manter a identidade da marca, construir Olha, eu não vou dizer relação... que é fácil, não é, mas a gente mais ou menos tira bem essa história. Por quê? Tem que entender o aspecto localidade e tem que entender o DNA. De novo, eu te mostro, sabe? Eu pego o meu DNA e não abro mão dele, sabe? E posso abrir uma loja numa rua extremamente movimentada e aquela loja mesmo num shopping bacana. Eu vou dar signos dentro do que eu tenho da marca, para o cliente entender daquele lugar, eu tenho que sinalizar. Por exemplo, eu faço lojas de sneakers, né? Faço duas, faço a Kings e a Footwear. Uma para um público um pouquinho diferente desse, apesar de serem da mesma geração, os públicos são um pouco diferentes. O Kings é uma coisa mais urbana, sabe? Que é um cara que faz um grafite, é um cara que vive a cultura da cidade grande, da música, sabe? Ele é um cara que tá no Instagram de um jeito. Esse outro é um cara um pouco diferenciado, que ele já é do interior, a cidade não é tão grande assim, mas ele também tem aquela cultura de rua, só que um pouco diferente da nossa. Rua, né? É outra rua, entendeu? Mas ele tem também um DNA, o DNA dele é um pouco diferente desse aqui, mas eles compram o mesmo produto, só que de maneiras completamente diferentes. Enquanto a Kings tem uma puxada extremamente urbana, de centro mesmo, daquela coisa do meio da cidade. Essa outra também tem uma cultura urbana um pouco mais industrial, mas é uma cultura um pouco mais arrumadinha, vamos dizer assim. Não é melhor, não é pior. São vendendo a mesma coisa para públicos diferentes. E eu me orgulho muito disso, sabe? Porque eles não conseguir isso, e a gente se bate muito. E aquela é a tua história. Eu, como arquiteto, eu tenho que ser o facilitador, entendeu?
Eu tenho que me vestir com a sandália do cara para poder entender o que ele quer e me vestir também com a sandália do cliente. É isso que é importante no projeto de varejo. Esses são os diferenciais que às vezes o cliente mesmo não entende. Zé, eu queria falar de um outro assunto que está muito na pauta do varejo, que é a construção de experiência. Da mesma forma que a gente tem um encontro do Visual Merchandising com um projeto arquitetônico, quando que a construção da experiência encontra com o projeto arquitetônico? Esse é o ponto hoje, né? Que a gente fala muito, experiência, o que é uma experiência? Acho que uma experiência vai desde a hora que você entrou, você se impactou com o que você está vendo. Todos os estímulos sensoriais, né? Todos os estímulos sensoriais, até a hora que você degusta aquilo. Num restaurante, você pode até degustar. Então, exemplo, a gente estava falando do Whole Foods, né? Aqui do Bryant Park. É um mercado, mas na verdade não é mais um mercado, é um centro de experiências. Você experimenta, você come lá dentro. Se eu tenho um restaurante hoje, o que a gente faz quando eu faço um restaurante? Eu uso os mesmos princípios que eu uso para sapato, os mesmos princípios que eu uso para roupa. Eu tenho aquele cliente que eu sei o que ele quer e eu vou trazer para ele a melhor coisa possível dentro daquele conjunto de coisas. Eu não entro no restaurante para comer ruim. Eu não entro numa loja de sapato para comprar um sapato ruim. Eu vou lá, vou comprar aquilo que vale. Então eu tenho que fazer valer muito mais, minha percepção tem que ser muito grande. Então a experiência vai desde uma degustação propriamente dita de uma comida, uma degustação de uma roupa, uma customização, isso é uma experiência importante. Hoje a experiência mais perceptível é a customização, porque apesar desse coletivismo que a gente tem hoje nessa geração, as pessoas estão querendo serem elas, estão querendo ter uma particularidade, sem ser snob. Não é o snobismo de você ter uma Ferrari, mas você ter uma coisa sua, você está feliz com uma coisa sua. Você quer pertencer àquela tribo, mas você quer ter a sua identidade preservada. Eu lembro muito bem, muitos anos atrás, se você lembra disso, a Guy Stern contratou a Constanza Pascolato para fazer uma linha de anéis. Eu lembro que eu tinha uma namorada que comprou um anel daquele. Ela falou, meu anel. Eu falei, pô, anel de ouro. Ela falou, não, tem um brilhantinho. Tinha um brilhante do lado de dentro. Então isso é luxo. Ela sabia que ela estava com brilhante, não precisa sair com aquela pedrona. Então isso é uma construção de experiência. Então a gente na loja tem que dar a condição, seja na arara, na mesa, aquilo que eu te falei, mobiliário é importante, seja no ambiente todo. Eu tenho que andar pela loja toda com experiência. Hoje a gente está fazendo um projeto novo para a Handbook, né, que ela está se revendo nos conceitos dela, e o projeto nos alegra muito, porque ele está dando um resultado super bacana. Então hoje a gente consegue passar a experiência para essa cliente, ou esse cliente também, que a gente tem o masculino que está aumentando muito, dentro da Handbook, é uma coisa perceptível. O cara está indo, sabe, para a arara dele, ele está indo comprar objetos. Hoje a gente está vendendo uma linha de sabonete, está vendendo decoração para casa, está vendendo quadrinhos, está vendendo uma série de coisas com marcas amigas, que a pessoa que faz a curadoria dessas marcas conseguiu juntar na loja, entendeu? Para que que o cliente pudesse se sentir lá dentro, sabe? Isso é uma coisa legal, um projeto vencedor, grande, bacana, sabe? Mas que ele tem uma curadoria correta. E o mobiliário responde para isso. Eu tenho uma linha de mobiliário que a gente desenvolveu, ele se conversa entre si, mas ele tem um propósito para cada coisa dele, sabe? Então isso eu acho uma coisa vencedora. Assim, acho um negócio legal você entender. Por isso a gente vai fundo. Não preciso entender exatamente como é que é feito a calça, mas eu tenho que saber para quem é, senão eu não consigo fazer. Né? Como arquiteto, eu tenho que prestar essa atenção. Bom, eu estou aqui falando com o Zé no segundo vídeo, contando um pouquinho para a gente sobre os projetos e abordagens bastante práticas. No primeiro vídeo a gente falou mais de conceito e agora a gente terminou com um papo muito gostoso falando de experiência de consumo, como que isso influencia os projetos. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre tecnologia e inovação no varejo, para onde vai a arquitetura do varejo. Obrigado, Zé, mais uma vez. Obrigado. Estamos em breve juntos novamente. Tá bom, valeu.